Do automobilismo. Você já se fez essa pergunta? Aquela que levou pilotos ao fim, encerrou carreiras? Bom, muitos pensam que é a Fórmula 1, mas estão enganados. A Fórmula 1 é a mais prestigiada do mundo, mais luxuosa, cobiçada, não há dúvidas. Mas em termos de perigo, bom meu caro, aí a conversa muda. O que contém nesse vídeo de hoje vai te surpreender e te fazer repensar em categoria perigosa, a mais fatal, letal, aquela que já tirou a vida de muitos pilotos. A resposta pode não ser a mais óbvia, mas uma tal de IndyCar, a famosa Fórmula Indy, é temida absurdamente por muitos pilotos, inclusive por grandes nomes da Fórmula 1 que nunca se atreveram a colocar o pé por lá. Sem dúvidas, separamos algumas batalhas travadas entre piloto e a morte, mas será que eles venceram essas batalhas? Bom, no final eu te conto. Número 1, Takuma Sato. Já que estamos dando a largada nesse vídeo, que tal começar com um acidente que ocorreu em uma largada? Para variar, voltamos a falar de IndyCar no Trioval de Pocono. Já falamos que Robert Wickens também perdeu a vida e os movimentos de braços e pernas por lá. Também já teve Justin Wilson, que morreu por lá. Pois bem, na largada das 500 milhas de Pocono em 2019, Sato fez uma manobra errada e levou consigo Alexander Rossi, Ryan Hunter da Hay e mais alguns pilotos que tá aparecendo aí na sua tela. O acidente preocupou a todos por conta do histórico da pista, todo mundo saiu bem, só quem precisou de uma olhada a mais foi o sueco do carro azul. Ele recebeu um impacto mais forte, com seu carro decolando contra o alambrado. A treta foi tamanha que os pilotos, geralmente corajosos e que queriam mais perigos e desafios, deixaram claro que a pista deveria sair do calendário. Não teve como, Pocono saiu dos planos da IndyCar. Das grandes categorias, só a NASCAR mantém a bravura e coragem de correr por lá. Será que esse circuito seria o mais mortal? Número 2, Kenny Brack. Seguindo a nossa lista e seguindo com pilotos não norte-americanos correndo em uma das principais categorias norte-americanas. Esse impressionante acidente com Kenny durante a prova no Texas em 2003. O sueco disputava com Thomas Scheckter, filho do campeão de 79 da Fórmula 1, Jody Scheckter. Presta atenção que esse acidente reserva algo fora do imaginável. Ele detém o recorde de força G aplicada a um piloto, 214. Na aproximação para a curva 3, ambos se tocam e o carro de Brack é lançado na grade de proteção com uma força assustadora, destruindo tudo, restando apenas o piloto dentro da célula de sobrevivência. O som desse acidente é algo... Bom, editor, coloca aí. Além da violência do impacto, o carro de Brack foi parar em um espaço entre a tela de proteção e o muro, dificultando ali o resgate. O resultado desse choque foram fraturas diversas no corpo e uma recuperação de 18 meses, praticamente que acabaram com a carreira do antigo sueco voador. 3. Stan Fox. Nosso próximo evento assustou o roteirista desse vídeo, que vos escreve no dia que ocorreu. Stan Fox na Indy 500 de 95. A violência foi tamanha que Stan ficou com braços e pernas expostos, já que a carenagem foi totalmente arrancada. O incidente ocorreu nos primeiros momentos da corrida, exatamente na primeira volta, quando Fox perdeu o controle de seu carro e colidiu com o muro à direita da pista. Seu carro se partiu ao meio e a parte frontal se separou, expondo as pernas do piloto ali sem proteção. É realmente surpreendente que ele não tenha sofrido lesões graves ali nas pernas. Um detalhe que devemos registrar aqui: Fox faleceu em 2000 num acidente de carro na Nova Zelândia. Na época, circulou a notícia que motivou o acidente foi uma crise convulsiva que atingiu o piloto enquanto ele dirigia. As crises convulsivas surgiram em Fox após o acidente nas 500 milhas. Número 4, Mike Conway. Agora vamos para o acidente 15 anos depois, as 500 milhas de Indianápolis de 2010, vencida por Dario Franchitti. Ele vai aparecer nesse vídeo também. Tiveram um sério incidente envolvendo Mike da equipe Dreyer and Rainbow na volta final. Conway tentou realizar uma ultrapassagem em Ryan Hunter da Andretti Autosport, porém acabou exagerando. Seu carro se levantou e colidiu fortemente com a barreira de proteção. Imediatamente, ele recebeu atendimento médico e foi transportado ao hospital Metodista devido a uma lesão na perna. Inclusive, esse acidente lembra muito de Brack, mostrado anteriormente. Hoje em dia, Conway é piloto do Toyota no WEC, correndo as 24 horas de Le Mans. Por mais que Conway não tenha ganho a mais famosa prova de endurance do automobilismo, ele contribuiu muito para o crescimento da fabricante japonesa, que foi campeã da WEC aí algumas vezes. Número 5, Dario Franchitti.
Esse acidente foi tão forte que encerrou a carreira desse grande piloto. Sim, grande piloto de muita história, Dario Franchitti. Antes de falarmos sobre o acidente, é importante dizer que Dario é um dos pilotos mais bem-sucedidos que não correu a Fórmula 1. Ele é tetracampeão da IndyCar, tricampeão das 500 milhas de Indianápolis. Além disso, ganhou as 24 horas de Daytona e as 12 horas de Sebring, um verdadeiro monstro das pistas. Eu sou o melhor. Além disso, é primo de Paul di Resta, não que conte muito, o que correu na DTM e esse sim na Fórmula 1, que não fez muita coisa, diga-se de passagem. Enquanto Will Power ganhava o GP de Houston, Franchitti se envolveu em um dos acidentes mais pesados em pistas de rua que já vimos. Depois de fazer contato com o carro do piloto japonês Takuma Sato, o veículo foi lançado em direção à cerca. O impacto resultou em fraturas em 2 vértebras no tornozelo direito e também causou uma contusão cerebral. A lesão do tornozelo exigiu que o piloto passasse por 2 cirurgias. Dario chegou a citar posteriormente que seu acidente afetou até sua personalidade. Número 6, James Hinchcliffe. Uma falha na suspensão foi a causa do acidente envolvendo o piloto canadense James, que colidiu com o muro e viu seu carro se transformar em chamas durante os treinos livres para as 500 milhas de Indianápolis. Como resultado, ele teve que passar por uma cirurgia para tratar os ferimentos em sua coxa esquerda. Naquele ano, o incidente de Hinchcliffe foi o 4º acidente grave ocorrido nos treinos para a tradicional Indy 500. Essa sequência de acidentes levou a organização da categoria a reduzir a velocidade dos carros durante as sessões de classificação, já que as velocidades passavam de 360 km por hora em circuitos ovais. Em 2019, o mesmo Hinchcliffe voltou a bater na Indy em situações bem parecidas, só que dessa vez ele ficou bem e acabou disputando a prova. Número 7, Oriol Serviá. Um estranho acidente envolvendo o piloto espanhol Oriol ocorreu durante a volta 66 no GP de Laguna Seca de 2001. Serviá, que conduzia para a equipe Sigma, fez contato com o carro de Maurício Gugelmin e acabou capotando 2 vezes antes de aterrissar na área de escape de areia. Surpreendentemente, apesar das capotagens, o piloto permaneceu consciente e foi prontamente levado para o hospital ali nas proximidades. Gugelmin compartilhou sua versão dos eventos, explicando que Oriol cometeu um erro na frenagem e acabou passando por cima de seu carro, o que também o forçou a abandonar a corrida lá naquela época. Número 8, Michael Andretti. O maior acidente da carreira de Michael Andretti, filho de uma das maiores lendas do automobilismo, Mario Andretti, foi quando pilotava pela Newman Haas em 98. Em Mid Ohio, um pedaço da asa solta causou um acidente fortíssimo. PJ Jones e Michael se enroscam e Michael é jogado para fora da pista, capotando diversas vezes, enquanto seu pai, que estava na pit lane ali, nada podia fazer. Felizmente, o herdeiro da Andretti saiu ileso do acidente. Esse ponto do circuito tem uma longa área de escape cheia de areia, o que causa capotamentos. Inclusive, esse ano 2023, Simon Pagenaud teve um acidente muito parecido e precisou de cuidados médicos. E aqui um extra, o próprio acidente com o Pagenaud deve ser destacado. O campeão de 2016 da categoria vinha pela curva da Praia Chinesa, mesmo lugar onde Andretti se acidentou, quando não conseguiu fazê-la, passando direto pela pista e capotando diversas vezes antes de parar na barreira de proteção de pneus. No rádio, o pequeno francês alertou que estava sem freios. No momento do acidente, Simon saiu andando, o que acalmou todos. Porém, horas depois, a Indy não liberou o piloto para a classificação daquela etapa. Recentemente, Pagenaud anunciou que vai se afastar da categoria para tratar das consequências daquele acidente. Número 9, Joseph Newgarden. Olha o Speedway do Texas de novo aí. Em 2016, o atual campeão das 500 milhas de Indianápolis, Newgarden, colidiu contra a barreira de proteção na parte externa da curva após Conor Daly perder o controle de seu carro e atingir lateralmente seu companheiro americano. O carro de Newgarden instantaneamente virou de lado e deslizou contra a barreira, com a parte ali do Santo Antônio impactando. As velocidades no Texas Motor Speedway, a imagem aí do autódromo, estavam superando os 320 e Newgarden saiu com a clavícula quebrada e mais alguns ferimentos. Pouco tempo depois, na mesma temporada, na etapa de Iowa, Newgarden estava comemorando a vitória. A vida dá voltas, certo? Daly, o causador do acidente, nada sofreu e pediu desculpas. Número 10, Mikhail Aleshin.
Mais um daqueles que faz a gente ficar espantado e não acreditar como o piloto saiu vivo dessa. Sim, falei que iria te responder. Nenhum desses acidentes foram fatais, porém foram severos para muitos pilotos. E esse rolou na última sessão de treinamento para a etapa de Fontana, na Califórnia. O carro do russo Mikhail saiu voando da pista, colidindo violentamente com a barreira de proteção, resultando em uma completa destruição. Apesar da cena impactante dos consideráveis danos ao veículo, o piloto russo permaneceu consciente, embora tenha ficado com... Editor, bota a lista aí: costelas fraturadas, clavícula direita quebrada, lesões no peito e diagnóstico de contusões, mas ele sobreviveu. E se você é fã raiz da categoria, já deve estar me criticando. Como uma lista dessa não tem o acidente do homem que enganou a morte, não uma, não duas, mas 3 vezes? Pois bem, como o Zanardi tem uma história de vida excepcional e surpreendente, ele tem um vídeo só pra ele, e que já começou aí na sua tela. Carinhosamente conhecido como o havaiano voador, Denny Ongais liderava a Indy 500 de 81, quando seu veículo atingiu a parede externa da terceira curva a 210 milhas por hora, convertendo para quilômetros dá 337 km por hora. Olha como o carro ficou. Sem dúvidas, esse crash está na lista dos mais fortes de todos os tempos da Indy. O carro tinha acabado de ser reabastecido e quando pegou fogo, as labaredas assustaram a todos, além de logicamente espalhar os pedaços, destroços do carro. Numa cena bem chocante, quando a carcaça rasgada do carro parou, Ongais estava imóvel na pista para todos verem. No entanto, contra todas as probabilidades, Ongais escapou com vida, porém várias fraturas expostas. Os cirurgiões precisaram reparar os ossos quebrados, danos nos nervos de uma perna e um rasgo de 15 centímetros no diafragma. Ongais não teve somente esse acidente em sua carreira. Como era um ex-piloto de corrida de arrancadas, ficou famoso por ter o pé pesado. E esse acidente em 81 é muito atribuído a isso. Ele estava na liderança e tinha uma vantagem para o segundo lugar. Em teoria não precisava forçar tanto. Para se ter ideia, em determinadas cidades o vídeo do acidente foi censurado para não chocar tanto. Um IndyCar moderno com célula de segurança protetora nunca teria exposto Ongais ao ar livre da mesma maneira. Ongais não só se recuperaria, mas também voltaria às competições em 82, participando da Indy 500 pelos próximos 6 anos consecutivos. Durante os treinos de 1991, ao sair da quarta curva, Mark Dismore perdeu o controle e bateu no muro interno a 215 milhas por hora. Editor, bota aí quantos quilômetros dá isso aí. O carro em chamas ricocheteia e bate no muro que separa a pit lane e a reta de chegada. Com tamanha violência, o carro desliza pela pista dos boxes. É impressionante como ninguém saiu ferido nesse acidente, porque todas as vezes em que o carro bate em algum muro, pedaços do Indy de Dismore voam para todos os lados. A remoção de Mark do habitáculo de seu Fórmula foi difícil, pois ele teve lesões sérias, principalmente no pescoço. Os cirurgiões precisaram de 6 horas para trabalhar no pescoço e nos múltiplos ferimentos nos pés, joelho direito e pulso direito, estabilizando e deixando ele em boas condições. Esse ponto onde Dismore perdeu o controle é um ponto sensível da pista. Um erro, por menor que seja, custa muito caro. Note que, apesar desse revés terrível, Dismore se recuperou e voltou às corridas. Ele competiu em outras 8 corridas da Indy 500 e permaneceu ativo ao volante até 2002. Essa aqui aconteceu em Fontana, no antigo Auto Club Speedway. Corrida movimentada, várias ultrapassagens, e lá na volta 111 de 250 ocorreu um engavetamento com vários outros carros envolvendo, editor, coloca aí na tela, Justin Wilson, Tristan Vautier, James Jacques, Joseph Newgarden, Oriol Serviat, Simona De Silvestro. A treta começou quando Justin Wilson, que infelizmente viria a falecer em outro acidente, em outra data, perdeu o controle do seu carro no meio da curva. E aí é aquela história, oval, carros rápidos, quem vem atrás tenta se salvar, mas geralmente acaba sobrando ali para alguém. Serviat tenta desviar, mas Newgarden já havia perdido o controle de seu carro e se choca, indo os dois para o muro. Enquanto isso, Wilson está rodando e Tristan o acerta, piorando toda a situação. Se você reparar na onboard de Jacques, sua visão fica completamente encoberta pela fumaça. Imagina aí a sensação do piloto. Wilson fica inconsciente e foi levado a um hospital local. Logo depois ele se recuperou. Justin Wilson teve uma carreira excelente, com alguns bons resultados na categoria de base e chegou a andar até na Fórmula 1, na Minardi e na Jaguar. Tristan, que bateu em T em Wilson, corre na Van Wall no Mundial de Endurance.
Indy 500 de 2007 rolando e para variar a disputa estava intensa. Na volta 163, Marco Andretti, que já ensaiava uma ultrapassagem, colocou de lado na reta oposta, pegou o vácuo de dois carros à sua frente e mudou de linha atravessando a pista, tentando ir próximo ao muro. E não podia dar bom, né? Um carro toca sua traseira, fazendo com que seu Fórmula bata no muro e decole de lado, pousando somente do outro lado da pista na grama. Outro envolvido no acidente foi Buddy Rice, que logo saiu do carro. Os paramédicos foram ajudar Andretti e todo mundo ficou preocupado, pois ele demorou a sair do carro. Felizmente, Marco saiu andando do próprio carro e não precisou de cuidados maiores. Marco correu na equipe da família por muitos anos. Recentemente, diminuiu sua participação na IndyCar e se aventura no SRX, categoria que reúne pilotos importantes dos Estados Unidos, e na série de caminhões da NASCAR. E já que estamos falando de Andretti, agora é a vez do pai de Marco, Michael, ter se envolvido em uma confusão. Em 2003, a emoção rolou no Phoenix International Speedway. Nas últimas voltas ali, Michael Andretti e Gilles de Ferran estavam lado a lado quando tocaram rodas e foram direto para a parede. Chamas apareceram no carro de Ferran, enquanto Michael demorou a sair do seu carro Andretti Green. No final das contas, Michael estava bem, mas machucou o tornozelo. Já Gilles de Ferran não teve tanta sorte. Além do fogo assustar ali todo mundo, teve uma concussão e uma pequena fratura na parte inferior das costas. Aliás, concussões marcaram negativamente a carreira do bicampeão da kart e vencedor da Indy 500. Em determinado momento, ele esteve muito próximo ao Dr. Steve Ovey, que foi médico na kart. Ovey se preocupava muito em Gilles ter sua carreira e vida atrapalhado pelas lesões, como aconteceram com diversos jogadores do futebol americano. Como falamos anteriormente, Michael é envolvido com os negócios da família Andretti, principalmente as equipes de corrida, e Gilles de Ferran, até recentemente, era consultor da McLaren na Fórmula 1. Mais uma lenda da IndyCar envolvido em acidente. Em 2007, a corrida no Michigan International Speedway foi marcada por esse airborne do tetracampeão da IndyCar e tricampeão da Indy 500. Na volta 143, Dario Franchitti leva um toque de Dan Wheldon, ficando de lado. Seu carro decola enquanto Scott Dixon e Sam Hornish Jr. também são coletados ali pela bagunça toda. Franchitti tem um pouso forçado e seu carro se arrasta pelo asfalto, enquanto vários pilotos desaceleram, com receio de acertá-lo. O problema é que o carro de Dario ficou de cabeça para baixo, causando uma preocupação absurda. A equipe de resgate correu e prontamente tentou colocar o carro na posição correta para que Franchitti fosse atendido. Felizmente, foi só um susto, e logo que o carro foi desvirado, Franchitti estava bem. Já falamos dele